Estamos na casa do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Se você puder ficar de pé. Está em Mateus, no capítulo 4, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui fazendo um trabalho de discipulado dos adolescentes. Adolescente e jovem, né? Que tem uns jovens lá também. É todo sábado às 17 horas, né? Alguns irmãos estão até me perguntando, pastor, como é que você está fazendo? Porque tem uns meninos lá com 14, 15 anos, 16 anos, tem até 18 anos lá, né? Algumas aulas eu vou dar separado, né? Obviamente, né? Algumas aulas vai ser para os maiores e para os que têm 11, 12, 13, 14 anos, né? Mas, por enquanto, os temas que nós estamos tratando de discipulado, eu acho que é em comum, não tem problema eles estarem participando juntos. Então, você que é adolescente, você que está nessa faixa de 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16... Tem uns jovens lá até 18 participando. Quiser participar? Eu acho que não vai tirar nada do seu conhecimento. Pelo contrário, vai gerar conhecimento para você. Amém? E tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Então você que é pai, incentive o seu filho a participar. Incentive a ele a participar, que vai fazer toda a diferença na vida dele. Amém, irmãos? Mateus 4, versículo 1 diz assim, irmãos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por nós estarmos na Tua casa. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de exaltar o Teu nome através das canções. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos atraiu a este lugar, Senhor. Isso é em nome de Jesus. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Teu Espírito Santo pode agir nesse lugar. E é o que nós, como igreja, pedimos nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração o que precisamos ouvir nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar. Irmãos, hoje eu creio no meu coração que Deus, Ele comunica com a gente o tempo todo. Se você tiver, por exemplo, antenado, se você tiver com sensibilidade, você vai perceber que Deus quer falar com você o tempo todo. Basta você tirar um tempo para jejuar. Eu não sei se os irmãos têm o hábito de jejuar, mas o dia que você jejua, eu não sei se você percebe que você fica mais sensível. Parece, primeiro, eu particularmente, quando eu estou fazendo jejum, por exemplo, parece que eu estou vivendo em outro universo. Parece que eu estou assim, em outro mundo, assim, um universo paralelo, assim, sabe? Parece que a gente fica mais sensível a ouvir a voz do Senhor. E eu creio que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente pede a presença do Senhor, mais Deus vai nos dando sensibilidade para ouvir a voz dEle. E Deus fala com a gente o tempo todo. Às vezes você está conversando com um irmão, e aí o irmão fala uma palavra com você, ele nem sabe, mas ele está sendo usado pelo Espírito Santo para falar ao seu coração. Por isso que é bom e o suave, irmãos, que os irmãos vivam em união. É bom, é suave. É bom você vir na igreja. É bom você abraçar o seu irmão. Eu gosto de abraçar as pessoas. Não gostava não, viu, irmão? Uns anos atrás. Mas Jesus mudou isso na minha vida. Hoje eu gosto de abraçar. Gosto de pegar, gosto de olhar no olho, falar para o Senhor. Isso chama, sabe como é que chama isso, irmão? Libertação. Libertação. E hoje eu estava conversando com a minha irmã, e aí a gente estava conversando, ela me perguntando algumas coisas. Minha irmã, uma serva do Senhor, os irmãos conhecem ela, a Jaque, alguns irmãos conhecem a Jaque, né? Ela já foi da nossa igreja, a gente sempre almoça, todo domingo a gente almoça junto, lá na casa da minha mãe. E é uma luta, irmão, para mim poder participar do almoço aqui, porque eu estou tendo que orar, porque depois é uma semana com o povo com um bico desse tamanho se eu não almoçar lá, então... Aí a gente conversando e a gente estava falando, ela me perguntando como é que eu estava, e eu perguntando para ela como é que ela está. E a gente lembrando de algumas situações que eu vivi, alguns desertos que eu passei, porque o título da palavra hoje, irmão, sabe o que é o título da palavra hoje? O deserto é uma bênção. Amém, irmão? Tem gente que falou assim, amém, pastor, misericórdia, você está ficando doido. Mas eu vou convencer você através da palavra que o deserto é uma bênção, irmão. Baseado no que eu estava conversando com a minha irmã e ela lembrando de algumas coisas. E eu falando com ela assim, Kelly,
Eu chamo ela de Kelly. Kelly, hoje eu vejo algumas coisas na minha vida totalmente diferentes do que eu vi há 5 anos atrás, por exemplo. Tem coisas que hoje eu valorizo que eu não valorizava no ano passado. Tem coisas que eu passo hoje que no passado eu apavorava, e hoje não. Hoje eu creio que Deus está muito comigo e que Ele vai me dar vitória. Aí eu fui falando isso, ela foi falando assim, como que é, né? Aí eu falei uma frase que era assim, nada como um bom deserto para você amadurecer, né? E aí o Senhor ministrou meu coração que o deserto ele é uma bênção, irmão. Eu queria até perguntar essa noite, quem aqui que está passando um deserto, irmão? Você está sentindo que está passando um deserto? Levanta sua mão, quem está passando um deserto? Amém, irmãos. Alguns irmãos levantaram a mão, eu respeito você que está passando um deserto. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo hoje vai falar ao seu coração, que esse deserto vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Esses irmãos que levantaram a mão, eu respeito o momento que você está vivendo, irmão. Não, de forma nenhuma a gente quer negligenciar nada aqui. Mas em nome de Jesus, que pelo que eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor falou no meu coração, que esse momento que você está vivendo, você vai ver lá na frente, que foi uma bênção na sua vida. Olha só, irmãos, Jesus ele foi levado ao deserto por quem, irmão? Nós lemos aqui, quem levou Jesus ao deserto? E nós cantamos inclusive hoje aqui sobre isso, né? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Quando eu vejo esse texto, e aqui está falando do início do ministério de Jesus, eu olho para Jesus, irmãos, a minha maior referência é Jesus. Aliás, deveria ser a minha única referência, né? Mas eu tenho outras referências, meu pai, minha mãe, mas a minha maior referência é Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, tudo que acontece com Jesus, tudo que Ele passou, seja no ministério dEle, seja no dia a dia, você pode ter certeza que de alguma forma Deus vai fazer você passar, porque Jesus falou o seguinte, você precisa seguir os meus passos. Amém, irmão? Então você precisa olhar para Jesus, é a sua referência. Ontem eu até brinquei com os meninos lá que eu estou dando discipulado para eles, e eu falei assim com eles, onde que nós vamos discernir o bem e o mal? Perguntei para eles, já tinha explicado isso para eles, obviamente. E todo mundo respondeu, eu fiquei feliz que todo mundo respondeu, irmão. Eu falei assim, aonde que está a nossa referência? Na palavra do Senhor, amém. Porque eu falei que assim, porque se você é hora de buscar uma resposta para a sua vida, se você vai lá no TikTok, no YouTube, você lá vai lá, eu ainda dei um exemplo assim, você vai buscar de quê? Um jogador de futebol, por exemplo, a sua resposta para o que você precisa? Aí eu falei que assim, você vai buscar o quê? O Neymar, por exemplo? Aí eu falei, se você for buscar a resposta no Neymar, eu tenho certeza de uma coisa, você vai cair, ainda vai rolar. Além de cair, sair rolando. Nós buscamos referência aonde? Em Cristo, na palavra do Senhor, Ele é a nossa resposta, irmão. E se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, irmão, eu vou falar uma coisa com você e eu gostaria de ouvir um amém. Amém? Se Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, você também vai ser levado, irmão. Amém. Jesus viu vocês falando amém. Deus lá no céu viu todo mundo falando amém. Amém, irmão. Porque se Jesus, que foi Jesus, foi levado pelo Espírito ao deserto, em algum momento da sua vida, você também vai ser levado ao deserto pelo Espírito. Mas vai acontecer com você o que aconteceu com Jesus, irmão. Amém? E aí quando eu olho o texto, a primeira coisa que eu entendo, que o deserto é diferente do que muitas vezes a gente fala. Principalmente os crentes, né, irmão? A gente que é crente, a gente tem um tanto de jargão, né? E a gente repete um tanto de coisa que os outros falam. A pessoa está no pecado, está na lama, fazendo tudo quanto é coisa errada, e você fala, e aí, como é que você está? Rapaz, eu estou vivendo um deserto. Não, é diferente. Quando eu olho para a palavra do Senhor, o conceito de deserto é uma coisa diferente. Quando eu olho para a palavra do Senhor, nós vamos entender aqui, o deserto tem muita diferença de você estar na lama do pecado, onde você mesmo está buscando isso. O deserto é um lugar onde o Espírito te leva, por algum motivo, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, é quando Deus quer mudar você de nível espiritual. Talvez você viveu ou vive muitos anos numa órbita mais infantil espiritualmente falando. Aí o Espírito Santo, Deus olha para você e fala assim, eu preciso mudar você de ambiente,
levar você para um nível onde você vai ser relevante. Eu entendo hoje, irmãos, alguns desertos que eu passei, e alguns irmãos aqui acompanharam os meus desertos, principalmente os irmãos da oração, que eu sempre estou com eles aqui, e compartilho com eles o que eu vivo. Hoje eu entendo, eu precisava passar por aquilo. Por quê? Porque é assim que Deus nos faz crescer espiritualmente. Mas olha só, Jesus ficou 40 dias no deserto, e a Bíblia fala que ele ficou jejuando. E quando eu olho o texto, através do texto, glória a Deus, tem criança nessa igreja. Eu vou pegar ela. Pode subir aqui, Zezé, pega ela aqui. Irmão, se tem duas coisas que é bom na igreja, é jovem e criança. Eu já fui de uma igreja, nada contra os idosos, viu, irmãos? Nada contra. Nada contra os irmãos de 50 anos para lá. Mas vocês me desculpem falar uma coisa com vocês. Uma igreja só tem gente acima de 50 anos, não tem jovem e criança, misericórdia, viu? Tem que ter jovem e criança. Irmão, Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando. E quando eu olho o texto, a Bíblia fala que só depois dos 40 dias ele teve fome. A Bíblia não fala que ele teve sede. O que me leva a crer que Jesus estava fazendo esses 40 dias? Ele estava tomando água, possivelmente. Amém, irmãos? Ah, pastor, você é um herege. Você falou que Jesus tomou água há 40 dias. Experimente ficar... Não faz isso, não. Mas se você ficar 40 dias sem comer e sem beber água, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter um encontro com Jesus face a face. Face a face. Fica 40 dias sem tomar nada e sem comer nada. Você vai falar assim, eu vou ter um encontro com Jesus face a face, com certeza. E o pastor Ari com certeza vai fazer o seu velório. Então Jesus ele ficou 40 dias jejuando. E depois a Bíblia fala que depois ele teve fome. Então ele ficou 40 dias, ele não comeu nada, ele estava em jejum. Mas ele tomou água. Amém? Jesus é o nosso exemplo, irmão. A palavra nos fala assim, Jesus falou, né? Em Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte, ele deixa um conselho para nós. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus é meu exemplo. Ele esteve no deserto, em algum momento eu vou passar, já passei, possivelmente pode ser que em algum momento eu precise passar novamente. Mas eu quero passar para o deserto sendo levado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai ministrar ao meu coração aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso crescer. E quando você olha para a Bíblia, irmãos, quando fala 40 dias, se você olhar esse termo 40, você vai ver que ele sempre tem um significado aqui na Bíblia. A Bíblia nunca tem nada em vão, irmão, nada em vão na Bíblia. Tudo que você vê aqui, vê uma coisa que está repetindo várias vezes, você vai pesquisar que você vai ver que tem um significado. Jesus ficou 40 dias, se você olhar no passado ali, ó, Noé, quantos dias que choveu, irmão? 40 dias e 40 noites. Mas olha o que acontece depois que chove os 40 dias e 40 noites. Deus dá uma oportunidade de começar um novo ciclo de uma nova humanidade, uma nova vida. Foi 40 dias o quê? De chuva, tempestade, mas depois que passou esse tempo, depois que a água baixou, depois que a tempestade passou, Deus deu oportunidade de, a partir de Noé, fazer uma nova geração. Se você olhar mais para frente, Moisés ele ficou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do sogro dele. E o que Deus fez depois desses 40 anos? Olhou para ele e falou assim, agora sim, Moisés, você vai voltar e vai tirar o meu povo do Egito. Olha só que tremendo, irmão. E eu acho tão interessante, hoje eu estava meditando essa palavra à tarde, e o que o Espírito Santo falando comigo assim, olha que interessante, o Moisés, por exemplo, irmão. O Moisés ficou 40 anos, ele era um homem que, ele foi criado lá no palácio de Faraó, ele matou um homem, porque ele achava que as coisas eram na mão mesmo. Parecia que era um homem muito nervoso. Eu fico vendo Deus olhando para ele e falando assim, olha, agora passou 40 anos nesse deserto, Moisés.
Você ficou recluso. Eu ainda vou te dar um apelido, hein, rapaz? Não vai ter um homem manso como Moisés nessa terra. Meu irmão, Deus, é só Deus que faz isso, irmão. É só Deus que é capaz de pegar um homem, um adúltero, por exemplo, e falar assim, olhar para aquele homem e falar assim, eu te levar no deserto 40 dias, ou um tempo que é o tempo profético, amém, irmãos? Não é 40 dias, é um tempo profético. Depois que trata aquela pessoa, fala assim, ainda vou te dar um apelido. Você vai ser conhecido por ser um bom pai, um bom marido. Olha que bênção. É só Jesus que faz isso, irmão. Irmão, esse número 40, ele está dizendo algo para a gente. Ele, se você olhar na Bíblia, sempre é um tempo que Deus quer levar o homem a um momento de reclusão. Reclusão. Para quê? Para tratar o homem. Para fazer alguma coisa dentro dele. Se você olhar, sempre Deus está fazendo isso. É um tempo que Deus separa, e a maioria das vezes que você vai ver na palavra do Senhor, Ele tira e reclusão. Jesus ficou 40 dias no deserto, Ele ficou sozinho, Ele foi levado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que o Senhor falou com Ele, mas a gente sabe o que aconteceu depois do deserto, irmão. Depois que Jesus foi levado ao deserto, a gente consegue ver na Bíblia o que aconteceu. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa com você. Quando o Espírito Santo leva você para um momento desse, e Jesus está tratando com você, o Espírito Santo está tratando o seu caráter, a sua vida, ninguém vê, irmão. Ninguém sabe o que acontece lá no seu íntimo. Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque ninguém consegue ver alicerce, irmão. Ninguém vê alicerce. Sabe por quê? Muitas vezes Deus vai te levar para o deserto, sabe para quê? Você precisa de um momento de reclusão. Um momento só você e Jesus. Ninguém viu. Eu não sei o que Deus falou com Jesus no deserto, irmão. Eu não sei o que Deus tratou com Moisés 40 anos lá, que ele ficou tratando aquelas ovelhas. Eu não sei. O momento é só dele e de Deus. Eu não sei o que eles ficaram conversando dentro da arca 40 dias que ficou chovendo, irmão. Eu não sei. Não está na Bíblia. Eu não sei o que Deus está falando com você no seu deserto que você está passando. Mas eu sei de uma coisa. Todo mundo vai ver o resultado, os frutos do que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo. É fácil ver o resultado, irmão. O negócio é você querer passar o deserto com o Espírito Santo. Essa que é a questão. Mas Deus sempre vai te levar, porque Deus vai ministrar algo no seu coração e depois Deus vai fazer algo na sua vida que vai ser visível a todas as pessoas que estão à sua volta, irmão. Mas o que Deus quer provar, irmão? Exatamente. Por que Deus quer levar alguém para o deserto? E por que o deserto está? Porque é o lugar que Deus prova. Tem gente que fala assim, não, irmão, estou na prova. E é prova mesmo, mas quando a gente olha para esse texto e quando a gente olha para Jesus nesse contexto que a gente está falando de ir para o deserto levado pelo Espírito, e ele foi lá para ser tentado pelo diabo no final. Ele passou uma prova. Aqui não fala que ele passou uma luta. Tem uma diferença muito grande em luta e prova. A luta você vai procurar com suas próprias mãos. Não, pastor, estou na luta. O que você arrumou, rapaz? Ah, pastor, nem te conto. Então não conta. Comecei a entrar nos sites aí. Minha mente foi descambando. E tem gente que espiritualiza as coisas, né? E eu até falei isso no discipulado um dia. Existe uma diferença muito grande de você não entender que a sua vida é espiritual e você ficar espiritualizando as coisas. Tudo na nossa vida é espiritual, irmão, sabia? A sua família é espiritual, o seu trabalho é espiritual, tudo é espiritual, mas nem tudo deve ser espiritualizado. Agora esse pastor ficou doido mesmo. Sabe o que é ser espiritualizar tudo, irmão? É você deixar de observar o que está na palavra do Senhor e não executar o que está na palavra do Senhor e achar que tudo é espiritual, que foi algo que Deus colocou. É o homem, por exemplo, que não honra a sua esposa, não ama ela como Cristo amou a igreja, dando sua vida por ela. O homem está traindo a mulher, ou não honra,
não é fiel, não é leal à sua esposa. Eu até costumo dizer, falei um dia com as irmãs lá, e eu queria até abrir um parênteses, irmãos, porque eu falei um dia com as irmãs assim, irmãs, eu não dou ouvido para um homem que não usa aliança. Não dou ouvido. Aí você deve estar pensando assim, pastor, mas você também não está usando hoje. Estou sim, estou lá de cá, fiquei noivo de novo. É porque eu quebrei meu dedo, irmãos, não estou usando por causa disso. Mas é o homem que não honra a sua esposa, por exemplo, aí Deus tira a mão, porque a Bíblia fala que o homem que ele não consegue fazer isso, as orações dele é interrompida. Aí as coisas começam a embolar dentro de casa. Aí ele começa a falar assim, nós estamos na prova. Aí o que aconteceu? Nossa, o diabo se levantou contra mim irado. Não é o diabo que se levantou, é você que deu brecha. Isso é prova, que a gente busca muitas vezes com as nossas próprias mãos, não é? Você busca prova muitas vezes, que você para de ouvir, olhar a palavra do Senhor, entender o que está na Bíblia. Eu falei isso com os meninos lá, os adolescentes. Eu estou falando isso com os irmãos, você sabe o que eu estou ministrando para os adolescentes, meus irmãos. Falei com eles assim, vocês acham que se você não honrar seu pai e sua mãe, alguma coisa vai dar certo na vida de vocês? É nesse nível discipulado, viu, irmãos? Não vai dar nada certo para vocês. Eu sei que eu coisa desse tamanho assim. E eu quero ver todo mundo aqui semana que vem. Irmãos, é diferente de luta e prova. O Senhor leva, o Espírito Santo leva para o deserto, Ele quer provar você. Ah, não, pastor, agora você ficou doido mesmo. Salmo 139 diz assim, irmãos, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Espírito Santo quer sondar você. Sabe o que é sondar, irmãos? É o mesmo significado de provar. Eu vou sondar você e vou começar a te provar. Sabe o que é a prova, irmão? A prova e o sondar aqui é como se o Espírito Santo chamasse você e falasse assim, vou começar a te fazer algumas perguntas, Monique. O Espírito Santo fala assim, vou sondar essa área da sua vida aqui. E começa a perguntar para ela, está sondando ela. Entende como é que é o sondar? É a prova. É como na escola, quando o aluno vai fazer uma prova, o que ele faz? Ele tem várias perguntas e ele tem que responder. É isso que Deus faz no deserto. Ele prova cada um. Deus leva no deserto, mas é para começar a provar você e tratar o seu caráter. Porque você não tem como esconder nada de Deus. Você pode até virar para um irmão e responder algo bonito que ele quer ouvir. Mas lá no deserto você é mais sincero com o Senhor. O próprio Davi diz assim, irmãos, sei, ó meu Deus, que sondas, ou tem uma versão que fala assim, sei, ó meu Deus, que provas o coração e que te agradas com integridade. Ou seja, Deus, Ele prova o coração. Isso é a prova que o Senhor leva você no deserto. Se você quer entender se você está numa luta ou se você está no deserto realmente, eu perguntei se alguns estavam, se o Espírito Santo tem provado o seu coração, tem questionado você, você está numa prova, irmão. Eu tenho uma boa notícia para você. Tem um tempo para sair dessa prova e Deus tem uma grande bênção da sua vida. Eu fico imaginando, irmãos, hoje eu estava lá orando e fiquei imaginando quando a gente entra no deserto, né? Eu perguntei primeiro quem está no deserto, alguns irmãos levantaram a mão, mas aqui, alguém que já passou o deserto, irmão? Você já passou no deserto? Quem passou? Ah, um tanto de gente que já passou no deserto. É engraçado quando você começa a passar um deserto, e a Bíblia, e eu estou baseado no que eu acabei de falar aqui, que o Espírito Santo leva para te provar. Ou seja, Ele leva você para um momento de reclusão, para esse tempo de reclusão, onde o Espírito Santo te leva para Ele começar a provar você. Para quê? Porque o Espírito Santo precisa te convencer que você está errado em algumas áreas da sua vida. Porque o Espírito Santo é o que, irmãos? Ele não é o que convence. Não é o Espírito Santo que convence do pecado? Amém, irmãos? Porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Quer dizer que o Espírito Santo leva para a prova. Por quê? Porque ele quer te convencer que em algumas áreas da sua vida você precisa ser sarado.
Mas aqui quando eu olho para Jesus, e a Bíblia fala, quando eu olho para o texto, que fala que Jesus ele ficou 40 dias em jejum, mas depois ele teve fome. Eu vejo que o Senhor, Ele pode nos levar no deserto, o Espírito Santo nos leva, mas Ele não nos abandona, irmão. O Senhor não nos abandona. O Salmo 119, 116 diz assim: segundo a tua promessa eu viverei, não permitas que se frustrem as minhas esperanças, ampara-me. O Senhor não nos abandona, irmãos. Mas é engraçado, irmãos, eu não sei se os irmãos que já passaram por um deserto, que todo mundo que está precisando passar por um deserto, irmão, porque eu acho que o deserto não é um lugar onde Deus te leva à toa, é porque você precisa passar por ele, por isso que ele é uma bênção na sua vida. Todo mundo que chega no deserto, ele chega cheio de coisa, chega com roupa, mochila, óculos escuros, uma bolsinha de água, celular, iPhone. Todo mundo chega no deserto assim. Porque todo mundo chega no deserto e fala assim: se esse negócio aqui demorar mais que 2 semanas, eu já sei como que eu resolvo. Não é assim? Não, eu comecei a passar um deserto, mas eu já tenho um plano B. Eu, por exemplo, eu sou muito assim, irmão. Tudo na minha vida eu calculo tudo eu calculo. Pouco tempo atrás foi eu e Simone no cartório. Eu cheguei no cartório para fazer um negócio, tirar um documento lá. Eu cheguei no cartório, quando eu peguei a senha, eu olhei para o tanto de gente que tinha. Era 11h20 da manhã. Eu olhei para a Simone e falei assim: nós vamos chegar em casa 12h10. Irmão, nós chegamos em casa 12h05. A Simone olhou para mim: como é que você faz isso? Não sei. Tudo eu tenho que calcular. Se eu viajar hoje, eu te faço. Se alguém viajar um dia comigo aqui, nós vamos sair sábado. Irmão, nós vamos sair sábado. Você talvez olha bem nos meus olhos, irmão. Nós vamos sair sábado, 8 horas. Amém? Você entendeu? Nós vamos rodar 200 quilômetros. Nós vamos parar na cidade tal, vai ser 10h35 para tomar café. 10h50 a gente está saindo de novo. Porque 2 horas da tarde a gente tem que estar chegando lá. E quando a gente voltar, a gente vai sair 5 horas da manhã. Você entendeu? Eu sou assim, irmão. Então, quando eu comecei a ver essa palavra aqui, eu estou falando de mim, irmão. Como que eu me portei, talvez você se identifique, tá bem? Quando eu comecei a passar o deserto, eu estava assim, pensando, a gente entra no deserto, e você vem com tanto de coisa. Por quê? Eu tenho que ter o plano B. Mas deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Depois de um tempo você vai entendendo que se Jesus é o seu plano A, irmão, você não precisa de plano B. O plano A nunca falha, irmão. A gente chega, aí o Senhor provando o seu coração. Eu imagino que Deus olha para você e fala o seguinte para você: o que é esse negócio que você está carregando aí, rapaz? O que é isso aí? Aí você tira e fala: Senhor, isso é uma caixinha. Que caixinha é essa aí, rapaz? Não, aqui tem uns cartões de crédito. É uma caixinha econômica federal. Caixa Econômica Federal. É a minha conta da Caixa Econômica Federal. E eu creio que o Espírito Santo olha para nós e fala assim: eu falei que Deus tratou comigo, amém, irmãos? E o que você vai fazer com esse negócio aqui no deserto? Aí você olha para o Espírito Santo e fala assim: Senhor, mas essa caixinha aqui já me salvou tantas vezes. Eu tenho aqui R$2.800, dá para fazer uma compra, bacana. E o Espírito Santo olha para você e fala assim: tá bom, pode usar aqui no deserto então seu dinheiro. E aí você responde para o Espírito Santo ainda, né? Senhor, mas eu já usei várias vezes e eu sempre coloco minha fé nisso aqui, eu sei que Deus, que isso aqui vai me abençoar. O dinheiro vai me ajudar. E o Espírito Santo olha para você e fala assim: então tá bom, pode andar no deserto e gastar o seu dinheiro. Aí vai passar 2 semanas, irmão, você está no deserto.
Aí você volta frustrado. Aí você já não volta tão confiante. Aí você volta assim: Deus, não resolveu. O que eu faço agora? A minha vida inteira eu usei isso aqui sempre me salvou, e agora eu estou nesse lugar, agora que o Senhor me trouxe pelo Espírito Santo, e o dinheiro não está resolvendo absolutamente nada. Aí eu olho para o texto e o texto deixa claro que Jesus ele tomou água, irmão, e a água é a palavra do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo olha para você, e é o que você, se você está vivendo, se você passar, ele vai falar com você o seguinte: toma água então. E aí ele vai e vira para você e fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. E aí ele te dá esse copo de água que é a palavra do Senhor. E aí você toma aquela água e você fala assim: puxa vida, estou me sentindo saciado. Aí você começa, você quer saber? Eu estou achando que eu vou largar essa caixinha, que na verdade não vai resolver nada para mim aqui nesse deserto. Porque você começa a entender que muitas vezes Deus te deixa passar alguns desertos, que você vai entender que o dinheiro nem sempre vai resolver o problema. Aí o Senhor olha para você de novo e fala: e quem que é essa pessoa do seu lado aí, rapaz? É os relacionamentos que eu tenho, Senhor. E aqui no deserto, te trouxe aqui, não, mas esse aqui é a minha fonte de alegria. E aí vai deixando você passar por esse deserto, achando que uma pessoa dentro da sua família vai te fazer feliz. Ou sem aquela pessoa você nunca vai ser feliz. E que aquela pessoa é a única pessoa na vida que você ama. Aí o Espírito Santo olha para você e fala assim: eu tenho um conselho para você. Aí você começa a se frustrar com aquelas coisas. A única palavra que o Senhor tem para você, irmão, é: toma água. Porque no deserto você precisa tomar água, irmão. Você precisa encher sua vida com a palavra do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Toma essa água aí. Aí você toma a água. E o Espírito Santo vai lavando você através da palavra. Vai lavando você. Eu creio que muitos aqui, o Espírito Santo talvez vai falar assim: o que esse negócio você está carregando aqui no deserto? Aí você vai olhar e falar assim: Deus, são as minhas influências, os meus contatos. Porque deserto é assim. No início, você acha que você resolve tudo com a sua mão. São os meus contatos, são os médicos que eu conheço, são as empresas que eu tenho contato, a influência que eu tenho nessa terra. São pessoas que sempre que eu precisei, eles vão me salvar, eles vão me salvar, eles vão me salvar, eles vão me salvar, eles vão me salvar. E aí o Espírito Santo vai falar com você assim, porque alguns já passaram por isso, não já? Tá bom. Então liga para essa pessoa e pede para vir aqui no deserto te salvar. E aí você vai chegar à conclusão seguinte: Senhor, essas pessoas são muito falhas. Ninguém veio aqui no deserto a me procurar. Sabe por quê, irmão? Vou falar uma coisa com você. Ninguém está afim de andar no deserto com você. Só tem uma pessoa que vai andar com o deserto com você e não vai te abandonar: o Espírito Santo de Deus. Aí você volta frustrado, porque você confiou tantos homens, porque a vida inteira você fez isso, porque a vida inteira você achou que a sua influência era suficiente para você caminhar, para você romper, para você crescer, para você viver, e você confiou nessas coisas. E aí você vem frustrado lá no deserto. Eu sei, talvez seja no terceiro dia. Eu acho que tem gente aqui que pode estar vivendo o segundo dia do deserto, alguns no terceiro, e pode ter gente aqui nessa noite que está vivendo o último dia do deserto. E aí você volta e fala com o Senhor: Senhor, ninguém veio
Inclusive teve gente que me bloqueou no WhatsApp. Amém. Então eu tenho uma palavra para você. O que o Senhor tem para mim, Deus? Ele vai falar com você assim: toma água. Você está no deserto. Pega esse copo d'água que eu vou te dar agora aí. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Toma essa água. Toma essa água. Você precisa de água. E talvez alguns aqui, irmãos, Deus vai olhar e falar assim: que tanto de papel é esse que você está carregando? Esses aqui são os meus diplomas, Senhor. Meu conhecimento. Eu acho que através deles eu vou fluir. Inclusive eu vou te conhecer mais através do meu conhecimento. É mesmo? Você não sabe, Senhor, você não sabe. Mas os meus diplomas, o meu passaporte, já me levou em muitos lugares. E o Espírito Santo vai falar com você assim: aqui no deserto. Porque Deus é assim, irmãos, Ele vai perguntando, Ele vai te sondando, Ele vai provando, e você responde, e vai respondendo. E Deus está querendo mostrar para você que você está no deserto, e que você só tem uma solução, que é Ele, mas você ainda continua procurando outras coisas. E aí você vai chegar à conclusão que no deserto, irmãos, não vai fazer diferença. Você já imaginou o deserto, irmão, uma pessoa no deserto? Imagina você, irmão, agora, você e agora. Você tem a oportunidade de chegar no deserto e encontrar uma pessoa lá. Aí você chega lá no deserto correndo, tem uma pessoa sentada num banquinho no deserto. Você chega perto dela e fala assim: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí a pessoa fala: não, rapaz, tem 10 dias que eu estou aqui só tomando água. Já emagreci 13 quilos. Aí alguns vão falar assim: que bênção, que bênção, que bênção, 13 quilos. Eu tenho 3 anos que eu estou tentando emagrecer 3 e não emagreço nada. Aí a pessoa fala assim: e o que você quer que eu faça? Rapaz, há 10 dias que eu estou aqui, só tomo água nesse deserto. Aí você fala assim: não, vou resolver seu problema aqui agora. Aí a pessoa olha para você com um olhar de esperança. Aí ela olha para o céu e fala assim: glória a Deus, o Senhor mandou uma pessoa, Jesus. Aí você vai e tira: está aqui meu celular, está aqui um cartão de crédito, só sei no McDonald's comprar um lanche, Lanche Feliz. Deus te abençoe, aleluia, e vai embora. É isso que acontece nos dias de hoje. Aí o Senhor olha para nós e fala assim: o que você vai fazer com esse diploma aqui? Aí você vai se frustrando, porque o seu diploma não é capaz de fazer você conhecer a Deus. O seu diploma não é capaz de saciar a sua sede de Deus, porque a sua alma, ela tem sede de Deus. Tem muita gente aí se impregnando com estudos, achando que com isso vai conhecer a Deus. Ah, pastor, você está querendo falar que nós não devemos estudar? De forma nenhuma, irmão, vai estudar. Como eu também compartilhei com os adolescentes ontem, a Bíblia fala que quanto mais você medita na palavra do Senhor, Deus concede 3 bênçãos para você. Uma é te dar sabedoria, a segunda é Deus te dá discernimento, e a terceira, que vem de brinde, Deus te dá entendimento. Falei com eles ontem: vocês vão ser os melhores engenheiros, médicos, qualquer coisa que Deus mandar vocês fazerem, vocês vão ser os melhores, se vocês meditarem na palavra do Senhor. Aí você frustra porque o seu diploma também não é capaz de tirar você do deserto. E aí sabe o que o Espírito Santo vai falar com você, irmão? Toma água. Paulo falou sobre isso. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar Cristo. Irmão Paulo, ele olha para o conhecimento dele, ele era um homem eloquente, com muito conhecimento, muito inteligente, mas ele chegou a uma conclusão muito interessante.
Ele chegou à conclusão que o conhecimento dele foi incapaz de fazer ele conhecer Deus. Ele só conheceu a Deus quando ele largou todas essas coisas e começou a buscar o conhecimento de Cristo, irmão. Ou talvez, irmão, você, como eu já passei por isso, Deus olha para você e fala assim: o que esse negócio você está carregando nesse deserto? Você olha para o Senhor e fala assim: Senhor, são as minhas vaidades. Eu acho que eu sou demais. Eu acho que eu sou muito capacitado para fazer muita coisa. Eu, sinceramente, eu nem deveria estar passando nesse deserto. E aí você vai se frustrando. E aí uma hora Deus vai falar com você assim: toma água. João 6:28 diz assim, irmão: perdão, irmãos, o texto não está aqui, mas João falou sobre isso. Ele falou assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, eu não sei qual fase do deserto você está passando, ou se você um dia vai passar. Uma coisa eu sei: a única coisa que vai te sustentar no deserto se chama palavra de Deus. Mas vai chegar uma hora, irmão, vai chegar uma hora que você vai experimentar o que Jesus falou aqui. E é por que o Senhor, nesse tempo aqui, Ele ficou só tomando água, irmãos? E por que eu estou falando com os irmãos que Deus vai sempre falar com você assim: toma água, beba da palavra, sabe por quê? É o que está em Efésios 5:26, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Sabe por que Deus leva o homem no deserto? Sabe por que o Espírito Santo leva e Ele trata ele só com água, só com palavra, durante o tempo que você precisa ficar lá? Porque você precisa ser lavado, você precisa ser restaurado, para que seja uma igreja sem ruga, sem mácula, aquela que Jesus vai voltar e vai buscar, irmão. Tem gente que vai passar 10 dias, tem gente que vai passar 40 dias, tem gente que deve estar passando no deserto aí, já deve ter 5 anos, 6 anos. Eu estou no deserto tem 6 anos, Senhor. Mas toma água, irmão. Toma a palavra do Senhor. E aí no final dos 40 dias, irmãos, a Bíblia fala que eu creio que é o que vai acontecer, que acontece com todos que passam o deserto. No final ele teve fome. Quando você é lavado, irmão, com a palavra, vai chegando um ponto da sua vida que vai suscitando dentro de você uma fome. A fome da palavra de Deus, a fome da presença de Deus, a fome de ser batizado no Espírito Santo, a fome de comer do pão da vida. Aí você não quer mais outra coisa que não seja pão. E aí o diabo vem, e ele tentou Jesus, querendo que ele transformasse pedra em pão, e Jesus repreende aquele demônio. Irmãos, vai chegar um ponto na sua vida, quando você passa por um momento que Jesus vai te lavando, o Espírito Santo vai lavando você, você não quer mais saber de pedra que virou pão, e nem pão que pode virar pedra, irmão. Você não aceita mais qualquer coisa na sua vida, você não aceita qualquer palavra, você não aceita qualquer mover, você não aceita qualquer culto, tem que ser coisa genuína. Jesus estava com fome, mas a Bíblia fala que ele estava com fome, ele queria um pão. O que o diabo estava querendo oferecer para ele era uma pedra fantasiada de pão, e pão fantasiada de pedra, não sei, uma coisa ou outra. Talvez no passado isso talvez saciava você. Talvez no passado você gostava daquelas palavras só motivacionais, pedra transformada em pão.
Talvez no passado você gostava de qualquer reunião, qualquer agrupamento, não interessava quem estava ministrando, não interessava se Jesus estava presente ou se não estava presente. Mas depois que você passa no deserto, irmão, a única coisa que a gente quer, a nossa alma clama, a única coisa que eu aceito é o pão da vida na minha vida. A única coisa que eu quero é o pão. E o diabo, ele vai fazer isso sempre, irmão. Olha lá em 2 Coríntios 4, 1 diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Paulo estava dizendo o seguinte: nós rejeitamos qualquer falsificação da palavra de Deus, porque a gente não quer pedra que vira pão, nem pão que vira pedra. A gente quer um pão vivo que desceu do céu, a gente quer um pão genuíno, a gente quer a palavra de Jesus, a gente quer Jesus na nossa vida, a gente quer o mover do Espírito Santo dentro de nós. Ele, Jesus, Ele falou sobre isso. Todavia, aqui está, Jesus falando sobre isso, João 6,50, aqui está o pão que desceu do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia! Irmão, o deserto é uma bênção, porque ele vai suscitar dentro de você a fome de Deus, a fome de Jesus Cristo, de se alimentar de Jesus, a palavra do Senhor. Irmão, depois que você passa por um tempo desse, você começa a ver o mundo diferente, irmão. Você vê o mundo diferente. É só você conversar com alguém que já passou, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Um menino que nasce numa casa que tem tudo, por exemplo, ele não consegue valorizar um chuveiro quente. Não consegue valorizar essas coisas. Eu fico vendo os meus meninos lá em casa. Eu compro Danoninho, irmãos, para mim, entendeu? Eu compro para mim mesmo, porque assim, eles não abrem a geladeira para pegar um sequer. Mas como eu cresci, eu tenho um trauma de infância, estou brincando. Como eu cresci, irmão, todo dia eu ficava pensando assim: ai, se eu pudesse comprar Danoninho, eu ia comer Danoninho todo dia. Eu compro e encho minha geladeira. Aí eu compro perto do Jonatas, da Júlia. O Jonatas até que não, o Jonatas, se eu oferecer até pedra para ele come. O Jonatas eu tenho que trabalhar ainda. Eu acho que se eu oferecer pedra, ele come pedra. Mas a Júlia não come. Não, mas eu valorizo. Porque eu não comia quando era pequeno. Conversa com a Lu da nossa igreja aqui, irmão. A Lu, todo mundo sabe quem que é a Lu. Fala a Deus. Todo mundo sabe, né? Quem que é a Lu. Você vê como que a Lu valoriza um chuveiro quente. Ela veio morar aqui em Belo Horizonte, ela já era jovem já. A vida inteira carregando água num balde na cabeça. Vê como é que são as coisas? Sabe o que eu acho? Eu acho que quando vai chegando no final do deserto, que Deus permite a gente passar, a gente vai deixando algumas vaidades de lado, sabe? Só deixando uns trem de lado. Sabe aquelas vaidades que tem? Você ficava no passado... ai, que o pastor não olhou para mim, eu que deveria ser o responsável por aquele ministério de não sei do que, das quantas, eu que queria ser isso, eu que seria que aquilo, eu que seria que ser o destaque, eu que seria ser isso, e que você chega na igreja, que você parece aqueles críticos de música, sabe aqueles críticos de música? Você conhece um crítico de música, irmão? O crítico de música, ele não toca nada, ele só é crítico de música. Aí chega, vai criticando. Aí os teólogos entram e ficam falando, não, aquele pastor que fica falando de Danoninho na palavra, misericórdia, isso está totalmente fora da escatologia, da teologia, de não sei o que ele ia. Você quer o quê, irmão? Aí fica só falando hebraico, grego e coreano aqui? A gente vai deixando essas vaidades de lado, sabe?
Porque o deserto vai nos ensinando, o Espírito Santo vai ensinando a gente assim, você quer saber de uma coisa? Não estou nem para isso. Sabe por quê? Estou afim mesmo de comer pão, irmão. Estou afim de comer pão. Meu negócio é pão. Você já imaginou alguém saindo do deserto, irmão, querendo discutir política? Pensa num homem 40 dias no deserto, jejuando. Chega na porta de sua casa e chega perto de você e fala assim, rapaz, tem 40 dias que eu estou no deserto, jejuando, só água. Aí você fala, senta aí. Mas antes, vou fazer igual aqueles casais que faziam antigamente, né? Todo mundo que casava antigamente fazia. Vou colocar a fita do meu casamento para você ver. Você já imaginou alguém saindo do deserto, querendo ver o CD do seu casamento, irmão? Pelo amor de Deus, ninguém gosta de ver CD de casamento. Não tem uma coisa mais chata nesse mundo que você ir na casa de casal novo de casado, que eles querem mostrar fita de casamento. Aí você fica jogando pontinho e fala assim, aqui, eu estava lá no seu casamento. Eu estava lá. Aí fica lá os dois, só o casal e a gente lá sentado assim. Olha o casal, olha a roupa. Nossa, gente, olha lá, você viu que ela abraçou? Você viu que ela abraçou? Aí nessa hora aqui ela estava falando comigo assim, que Deus te abençoe, que abençoe a minha vida. Nessa hora que fulano estava falando isso aqui comigo. Ela estava falando isso aqui, eu fiquei tão feliz quando ela falou isso comigo. E você fica sentado lá, louco para acabar aquela fita. Fita, irmão, que eu estou falando, porque quando eu casei era fita, tá, irmãos? Irmão, quem sai do deserto quer essas coisas não, quer discutir política, não tem essas vaidades não. Quem acabou de ficar 40 dias no deserto sem comer, só com água, e quer sentar numa mesa e se fartar do pão, do banquete de Jesus. Você é diferente, você vem para um culto, irmão, você não está preocupado se o irmão está olhando para você, não está. Eu, meu irmão, quero é sentar e saciar da mesa do Senhor. É por isso que tem gente que sobe para o culto, e o culto nem começou e já está chorando, e ele quer de Jesus, sabe por quê? Eu, meu filho, eu estou saindo do deserto, irmão, o que é isso? Você vem querer discutir política comigo? Ah, pelo amor de Deus, eu estou acabando, irmão, eu estou acabando, de verdade, porque teve um irmão aqui que falou que toda vez que o pastor fala que está acabando, ele não está acabando. Mas eu estou acabando mesmo, é o último tópico aqui, de verdade. O deserto é uma bênção, sabe por quê, irmãos? Primeiro porque Deus usa ele, o Espírito Santo te leva lá para te ajudar você a se libertar de tudo que te prende. Tudo que te prende. Aí faz sentido para você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E depois do deserto, irmãos, vem o melhor. Vem o melhor. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Sabe o que acontece depois do deserto? As profecias do Senhor começam a se cumprir na sua vida. Sabe aquela promessa que o Senhor fez para você que ainda não se cumpriu? Você fica questionando o Senhor todo dia. Deus, mas tem 10 anos, o Senhor prometeu isso, não está cumprindo. Deus está esperando só você sair do deserto. A hora que você aprender tudo isso que nós falamos aqui, e que você fala assim, saí do deserto. Aleluia. Não estou nem acreditando que eu saí do deserto, Jesus. Toma pão, meu filho, come. Sabe o que aconteceu com Jesus? Depois que ele saiu do deserto, irmão? Começou a se cumprir na vida dele, que foi profetizado 600 anos antes. Vai começar a cumprir na sua vida o que Deus prometeu. As profecias do Senhor vai se cumprir na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa. Deus só está esperando você sair do deserto, irmão. Então aprende rápido. E aí, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E aí você começa a ser o quê? Luz da terra e sal da terra. Luz deste mundo, irmão. É para isso que o Senhor nos chamou, irmão. Para sermos luz do mundo e sal da terra. Eu e minha companheira aqui acreditamos nisso. Irmãos, o deserto é uma bênção.
Eu não sei qual parte desse deserto você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: depois que você passar, ou se você já passou, você vai começar a experimentar o agir de Deus na sua vida, porque você já não vê o mundo do mesmo jeito, você não vê mais, você tem fome de Deus, amém, irmãos? Vou passar para o pastor, olha, para ele ministrar a ceia. Deus abençoe a vida dos irmãos.